prazer estar aqui com vocês, né, nessa casa. Para nós, fica à vontade, para nós conversarmos sobre filosofia e mística. É um tema bastante amplo, né? E, é claro, eu só vou conseguir falar assim, alguns pontinhos que me chamam mais atenção e que eu acho que podem ajudar a gente também na compreensão do problema. Se alguém depois desejar uma leitura que pode ajudar muito, é sem dúvida este pequeno livro do Padre Vaz, chamado Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental. É um livro pequenininho, breve, são 90 páginas, mas lendo devagar, né, e fazendo que nem eu, grifando, assim, com várias cores, a gente consegue entender, né? Não precisa de paciência, assim, devagarinho, meditando, aí a gente vai entendendo mais ou menos o que o Padre Vaz, na sua profundidade, né, nos transmite nesse pequeno livro, em que ele coloca uma preocupação fundamental, que é a de preservarmos a experiência mística, né? A de não confundirmos a experiência mística com outras experiências, né? Sobretudo a de termos um certo respeito com o uso da palavra mística. Ele, inclusive, começa o livrinho dizendo que o termo mística na nossa cultura acaba significando muitas coisas, né, nos jargões que são típicos de uma certa deterioração da linguagem que nós vivemos hoje, né? Então ele fala, por exemplo, que hoje as expressões mística do partido político, mística do clube esportivo e outras expressões semelhantes mostram como o termo mística foi desfigurado, ou tem sido desfigurado na linguagem cotidiana, né? Eu não vou, assim, não pretendo, né, produzir ou resumir o pensamento do Padre Vaz, fica assim, um apelo para vocês, mas apenas retomar uma ideia fundamental dele, que eu achei bem interessante e que está presente em outros dois autores, dos quais também eu vou falar. Um se chama Maurice Blondel, é um francês, são dois franceses, e o outro se chama Henri Bergson. Então esses dois autores, eles também têm uma percepção bastante próxima do Padre Vaz, ou seja, a de que no nosso tempo o impulso, o elan, não é? A energia espiritual que conduz à ascensão mística ou à busca do mistério divino, esse elan tem sido rebaixado, por assim dizer, horizontalizado, né? E se perdido na criação de absolutos que são, na verdade, ídolos. Então essa é a tese, não é, que esses autores e outros defendem, percebem como uma grave crise da nossa cultura. Agora, se a gente olhar na história, não é, seguindo agora o Padre Vaz, a gente pode distinguir três períodos importantes de encontro entre a filosofia e a mística. Um, sem dúvida, é o período da filosofia grega, que, sobretudo com Platão, né? Platão, quando a gente lê um diálogo de Platão, ou alguns dos diálogos de Platão, como o Fédon, o Banquete, a gente tem essa percepção de uma busca de elevação do espírito, não é? Até o conhecimento das realidades últimas, né? Do mistério do ser, nós poderíamos dizer assim. É uma ascensão da razão, mas que
visa a um conhecimento que está para além da razão. Não é um conhecimento irracional ou arracional, mas sem dúvida um conhecimento que transcende o campo da mera razão. Então, em Platão se vê com clareza essa configuração do espírito humano. Digamos que o espírito humano, para Platão, ele tem na sua fina ponta uma abertura para esse além da razão, para esse conhecimento da estrutura fundamental da realidade, para esse conhecimento do ser, que Platão chama de bem, para um contato contemplativo com a ideia do bem, né? E com o belo. Então essa tradição platônica da inteligência espiritual, ela vai atravessar toda a filosofia grega, até Plotino, Próculo, filósofos já da era cristã, gregos, está presente essa busca de um encontro com o último da realidade, não é? Com o coração da realidade, digamos assim, né? A realidade estruturante da nossa vida, da nossa existência, do nosso mundo, né? Um conhecimento que tem como meta a realização da suma felicidade. Então, a mística especulativa dos gregos, né, visa justamente esse estado contemplativo como estado de suma realização humana, a gente pode dizer nesses termos, né, de máxima felicidade, de encontro com o uno, né, com o eterno, com o imutável. E essa mística ela é acompanhada de uma outra mística, que chama-se mistérica. Então essa mística dos filósofos, alguns chamam de mística especulativa, como faz o Calidócio. E acompanhando essa outra mística, mais antiga do que ela, vem a mística mistérica, que é uma mística dos ritos, digamos, uma mística mais religiosa, não é? Uma mística que supõe certos ritos de iniciação, que proporcionariam aos iniciados, né, os mistes, um lugar de um conhecimento privilegiado da realidade e de libertação do sofrimento. Então, a gente vê que a experiência mística, aqui nos gregos também, ela tem a ver com a descoberta do sofrimento humano, ou com a realidade do sofrimento humano, né, da dor, da tristeza, e a busca de uma superação desse sofrimento. Com o advento da nossa fé cristã, nós temos um acolhimento dessas tradições místicas, né, especulativa, mistérica, da antiguidade, dentro de um outro âmbito, né, que é o âmbito da proximidade do mistério. Então, se a mística grega busca, né, uma espécie de ascensão, né, até o mistério do ser, na mística cristã nós vemos justamente um caminho contrário, né, embora não contraditório, que é o caminho da vinda da palavra, né, a palavra que é proferida, a palavra que se manifesta, a palavra que encontra os seus, portanto, profetas. Daí a ideia de que se trata de uma mística profética, uma mística da manifestação da palavra de Deus que se revela nesse mundo. E o místico é aquele que é capaz de acolher a palavra como uma semente, né, que permite que a ação divina o transforme, o modifique.
ele vive essa ação da palavra como um florescimento dessa união da vontade dele à vontade de Deus. Há uma perspectiva clara de transformação, de metanoia espiritual. Então a gente vê, e aqui que eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que eu acho interessante mesmo na colocação que faz o Padre Vaz, que existe uma certa modificação na tradição cristã de alguns termos da tradição clássica. E existe também um risco grande de confusão entre estes termos, né? Nós usamos as mesmas palavras para dizer coisas diferentes, né? Então, pode ser que nessa utilização também a gente se confunda um pouco na hora de buscar viver o que estas palavras estão designando. Então, o Padre Vaz chama a atenção para isso, que na tradição clássica, gente, a vida ativa corresponde à administração da cidade, digamos assim. É a vida na polis, a vida política, a vida ético-política. Não há separação entre ética e política na cabeça de um grego. A vida ativa é essa vida, é a vida da administração da cidade, a vida da busca dos consensos discutidos, né? A vida da busca de decisões comuns, na perspectiva da melhoria. E a vida contemplativa, para um clássico, é essa vida do saber desinteressado, né? A vida da contemplação intelectual, que o clássico acha que é a melhor vida, que é a vida suma, né? Não é à toa, por exemplo, que Aristóteles, quando fala de Deus, diz que Deus é pensamento de pensamento. Quer dizer, que Deus pensa a si mesmo, porque não há nada melhor do que pensar. O pensamento é o máximo da vida. É a maior alegria que alguém possa ter. Contemplar. E ainda por cima contemplar o melhor. Ora, o melhor é Deus. Então, Deus é a vida mais perfeita, ele é pensamento, e ele pensa o que há de melhor, que é ele mesmo. Então ele pensa o pensamento puro. Bom, então, esse Deus não se preocupa conosco, ele não se preocupa com o mundo, não se preocupa com o homem. Se ele se preocupasse conosco, ele se rebaixaria. Alguns dizem que é um Deus mudo e surdo, porque ele não escuta as nossas preces, né? Nem se comunica conosco. Mas nós somos, por assim dizer, atraídos para a sua perfeição. Então, o grego percebe a realidade assim. E tornar-se como deuses significa justamente contemplar, não é? E, nesse sentido, ver como secundária a vida ativa, embora muito importante. Mas para o cristão a coisa muda de figura, porque para o cristão a vida ativa é o serviço do Evangelho, é o serviço da igreja, é, digamos assim, a repercussão, a expansão do reino divino no nosso mundo. E a contemplação é o acolhimento da palavra revelada. O ápice dessa contemplação é que essa palavra acolhida nos transforma. E ela nos transforma quando nós nos tornamos, por assim dizer, coadjutores de Deus. Prolongamento da ação de Deus nesse nosso mundo pela caridade. Então, uma certa circularidade, não é? Porque conhecer Deus nos leva, de algum modo, ao contentamento, à alegria, à libertação, não é? Superação, mas, de certo modo, nos leva novamente ao campo da ação, ao campo da caridade.
do amor gratuito, desinteressado, a doação de si. Então, vocês vejam que, diante dessa distinção, e como a cultura grega está presente também na cultura cristã, as confusões podem aparecer, né? Então, pode ser que a vida ativa do cristão queira se confundir com a vida ativa do grego, ao invés de se colocarem como duas vidas distintas na mesma pessoa. Quer dizer, uma mesma pessoa cuja vida ativa na política, né, é a construção do consenso, do melhor, etc, 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 poderia, nesse sentido, confundir o político com a vontade divina nesse mundo. Há uma espécie de tensão. No político é possível viver o Evangelho, né? Mas não é possível transformar a realidade política, por exemplo, na realidade evangélica. A justiça política na justiça do reino de Deus. São dois modos de justiça diferentes, embora nós usemos as mesmas palavras. Então o equilíbrio fica bastante delicado. E nesse equilíbrio delicado, nessa possibilidade de confusões, entra, claro, sempre a possibilidade de nós projetarmos o desejo do absoluto nas coisas relativas do nosso mundo. Essas coisas relativas do nosso mundo não são más, nem devem ser desprezadas, né? Mas precisam ser ordenadas e não confundidas com o que é, de fato, o mais importante, o absoluto da nossa vida.